sobre o porquê muitas vezes a gente se desconecta da abundância, do fluxo da vida e se desconecta do nosso sucesso. E uma frase que eu quero que vocês guardem no coração desde já, uma que me tocou muito e eu acredito que talvez possa tocar vocês, é: a vida deseja dar certo através de ti. E a gente atrapalha. A gente precisa dessa crença edificante no nosso coração, que a vida foi feita para dar certo. Que a gente foi feito para dar certo na vida, entrar nesse fluxo da vida. E se a gente reprogramar com essa crença edificante dentro de nós, a gente vai perceber que é a gente que atrapalha e é a gente que tem responsabilidade total quando algo não dá certo na nossa vida. Tem uma palavra na neurociências que hoje está sendo muito estudada e eu gosto de trazer, que é a neurocepção. Olha que palavra bonita, né? Um nome para dar para o filho. Neurocepção significa: o mundo externo é colorido a partir das cores do meu mundo interno. Significa que tudo que eu vejo e me toca faz parte de mim. Então, tudo aquilo que eu julgo quer dizer que tem dentro de mim. Tudo aquilo que eu admiro, a beleza que eu vejo, é porque também há beleza em mim. E quando a gente percebe que isso é um processo mental que se chama neurocepção, inclusive é muito estudado, e então a gente começa a perceber como tudo é sinais, como a vida coloca sinais no nosso caminho, e se a gente estiver em conexão, em contato, de coração aberto para esses sinais, a gente vai ter muito sucesso na vida, porque é o que é para acontecer. E aí muitas vezes a gente fala: mas encontrando culpados, né? Mas eu não consigo porque tem essas histórias na família, porque tem essa carga genética, como a gente estava aprendendo sobre, porque tem um emaranhado, talvez. E depois de muito tempo trabalhando com constelação, eu percebo que tudo depende da nossa postura. Então, se tem um emaranhado porque eu preciso aprender algo, e mudando a minha postura, eu consigo soltar isso com amor. Outra frase de Jung muito legal é: tudo aquilo que a gente briga contra se apodera de nós. Quanto mais a gente tenta nos livrar de algo, de um pensamento, ou excluindo algo dentro de nós, mais aquilo vai ser representado na nossa vida. Tudo aquilo que a gente exclui, a vida traz de volta para que a gente ainda não aprendeu a lição. E quando a gente olha então para os ancestrais, a gente pensa: olha só, a culpa deles que eu não estou vendo dinheiro hoje, porque meu pai faliu vários negócios, por exemplo, ou porque meu avô foi roubado, ou roubou, ou coisas desse tipo. E uma coisa que eu tenho descoberto recentemente, quem fez a última turma do curso de constelação, eu aprofundei sobre isso, porque é uma descoberta mais recente. Bert Hellinger deu a entender que nós temos alguém que temos uma conexão especial. Muitas vezes é a pessoa que faleceu muito próximo ao nosso nascimento. Parece que um ano antes e um ano depois. Ou no dia, tem outros casos, né? Ou as pessoas que a gente herda o nome. Muitas vezes a gente herda não só o nome, mas através do nome também parte da história. Ou as pessoas que as pessoas olham para nós e dizem assim: você é a cara do teu avô, do fulano de tal, e às vezes você nem conheceu ele. Essas pessoas parecem que a gente tem uma conexão especial. É muito fácil de a gente se emaranhar com essas pessoas. O que é emaranhar? É repetir a história, aquilo que não foi bom muitas vezes. Se a gente faz isso, é porque a nossa postura não está boa, a gente está fora do nosso lugar, a gente está tentando resolver algo fora da ordem em relação aos mais velhos do que nós. Se a gente muda a nossa postura, gira a nossa chavinha no coração em relação a isso, a gente vai conseguir então, através do que antes era emaranhado, ser abençoado. Esses dias eu atendi uma mulher que ela estava repetindo a história da avó. E ela, uma vez foi questionada qual era a habilidade dela, e ela disse: eu nunca aprendi a costurar, no entanto é como se eu soubesse, eu peguei uma máquina e não sabia costurar. E a avó dela, que ela estava repetindo a história, era costureira. Então isso me fez refletir muito também depois dessa história, porque a gente é abençoado, e a vida, ou eles em seu íntimo, abençoam a gente, para que a gente faça diferente deles, com amor. Então se a gente julga, a gente não está numa postura boa, a gente vai repetir a história, mas é culpa nossa, a gente está julgando, ou tendo pena é um tipo de julgamento, né? É o julgamento de que a outra pessoa é fraca. Então a gente também olha para isso e muda a nossa postura, olha com outro
os olhos para aquela pessoa. Aquela pessoa é grande, aquela pessoa é forte, ela dá conta, e eu recebo então a bênção para fazer diferente também naquilo que não foi bom, e talvez como bênção de fazer também aquilo que é bom, mas aí é uma escolha dentro da liberdade. E aí eu chamei esse emaranhado, essa pessoa que a gente está conectado de forma profunda na alma, de padrinho de alma, ou madrinha de alma. E a minha madrinha de alma, parece que a gente pode ter mais do clube, inclusive isso a gente testou no campo para ter certeza, é a minha nona. Minha nona tinha o sonho de ser professora e não conseguiu, porque era nascida na Itália, trabalhando no Brasil, né? Aí não tinha toda aquela abertura. E o que aconteceu com os netos dela, eu e minha irmã? 2 deles, né? Sonho de ser professores, se realizando sendo professor dando aula. E olha que lindo isso. Se a gente tivesse uma má postura em relação a isso, talvez a gente tivesse repetindo a história da escassez, ou de ganhar dinheiro e depois perder, ou sei lá. Mas quando a gente olha com bons olhos, a gente vai pegar as bênçãos. E aí ela tinha um livro, ela tinha um sonho, perdão, o sonho de escrever um livro. E aí recentemente eu comecei a escrever esse livro com essas descobertas, um livro que se chama Os Caminhos da Alma. E quando eu estava escrevendo, contando essas descobertas e aprofundando a obra de Bert Hellinger também, eu percebi, através da minha irmã, quando ela chegou para mim e me disse: tu se deu conta, amigo, que tu está realizando o sonho? Desculpa, quem fala essa, eu não me emociono. E de fato eu estava realizando o sonho dela, porque nós somos o sonho dos nossos antepassados. Mas quando a gente diz isso, não é para a gente realizar aquilo que eles não conseguiram. É se faz sentido para a gente, se ressoa a nossa alma com boa postura, a gente olha para aquilo e vai dizer: olha que massa, eu preciso da tua força, da tua bênção para fazer isso. Então a gente invoca esse poder, essa bênção sobre nós, e a gente consegue, a gente vai sabendo que a vida é para dar certo. Então, como a gente tem atrapalhado a nossa vida também nesse sentido, como a nossa postura tem nos sabotado. E a gente percebe então que a resposta é sempre dentro de nós, está sempre aqui no interno. Muitas pessoas também me dizem quanto caos que eu vivo na minha vida, e dentro desse caos pode ser ansiedade também. Mas por que a gente vive tanto caos? Porque a gente está fora do nosso lugar. Quanto mais a gente se afasta do nosso lugar e da nossa essência, mais caos a gente experimenta na vida. E olha como a vida é bela, como a vida é justa. Graças a Deus existe o caos, porque o caos conduz à ordem. Graças a Deus a gente tem problema, porque o problema nos conduz ao aprendizado para que a nossa vida seja uma vida extraordinária. Então, qual a nossa postura também diante dos nossos problemas e dos nossos desafios? Eu olho para o problema que eu tenho e eu agradeço. Isso é viver gratidão, né? Não é só falar gratidão. E quando a gente vive gratidão, a gente vai conseguir agradecer justamente para aquela pessoa que nos traz o desafio, justamente para aquela pessoa que é mais difícil de lidar com ela, porque a gente sabe que é ali que está o nosso aprendizado, é ali que está o espelho pelo qual eu preciso olhar para a minha alma e então evoluir a partir disso. Parece que então esse é um dos segredos também da nossa prosperidade financeira. Quem não está em contato com a sua essência, no seu lugar, não tem força. Não tem força para chegar até o fim de algo quando se propõe a fazer algo. Então procrastina, ou termina, ou começa e dá sequência, ou tem fragilidade emocional e isso acaba prejudicando também na vida na hora de tomar decisões, se abstendo das decisões. Então, em qual ponto eu talvez tenha me desconectado de mim mesmo? Em qual ponto talvez eu precise olhar para dentro de mim e dizer: eu sou pequeno, então não dou conta de resolver isso. Eu vou ficar no meu lugar de pequeno, de humildade. E humildade vem de humus, que significa terra, pé no chão. E então, dentro dessa humildade, eu só consigo crescer. Porque eu estou numa postura de aprendiz. Eu não estou na postura de eu já sei. E se eu estou na postura de aprendiz, a gente aprende não só com o professor, com a professora, a gente aprende na vida. A gente aprende a aprender. Isso também é postura fenomenológica, né, que Bert Hellinger ensinava através da constelação. Se eu for capaz de aprender a aprender com a vida a cada passo, eu não vou conduzir como algum controlador da própria história,
mas eu vou me deixar ser conduzido por algo maior, ou por uma consciência maior, sabendo que, ou com fé em Deus, que esse é o caminho certo, porque a vida foi feita para dar certo através de ti. Não é maravilhoso saber que é a gente que está atrapalhando a nossa vida? Tudo faz sentido, né? E às vezes a gente é muito controlador, porque nos falta fé. Nos falta fé. Uma vez Jesus curou uma mulher, na verdade ela tinha muita fé que Jesus ia curar, e aí quando Jesus ia passar na região, ela disse: eu vou dar um jeito de encontrar com esse cara, com o filho do cara, e nem que eu encoste na túnica dele, eu tenho certeza que ele vai me curar. E quando Jesus passou, ela se jogou, não lembro direito qual era a situação dela, que ela tinha que se curar, mas ela tocou na barra da túnica dele e foi curada na hora. Jesus, que não era bobo nem nada, parou e disse: quem encostou em mim? E aí algumas histórias dizem, os discípulos disseram: Jesus, está todo mundo aqui te empurrando, está meio estranho, a gente não vai saber quem que te encostou. Ele disse: não, alguém encostou em mim. Então a moça levantou a mão, um pouquinho tímida talvez, né? Então Jesus olhou para ela e ele podia dizer 10 coisas naquela hora. Ele podia dizer: eu te curei. Ele podia dizer: vai e faça isso. Ou ele podia dizer: me siga. Mas ele só disse: tua fé te curou, vai em paz. Olha que extraordinário. O que é a constelação? O que é qualquer coisa senão a nossa própria fé através daquilo agir? Mas a cura reside dentro de nós, porque é a nossa postura e o nosso lugar que vamos dar força para que a gente dê os passos necessários na vida. Faz sentido? Vocês estão todos aí, né? Eu sou bem calminho. Outra coisa que também às vezes atrapalha o nosso sucesso é a procrastinação e a nossa inabilidade em tomar decisões. Na verdade, foi isso que me moveu para a constelação. Depois de uma série de acasos, e o papelzinho que ficou comigo é nada por acaso, eu caí no grupo de constelação aqui em Passo Fundo, e o meu problema da vida naquele momento era a indecisão. Quem nunca? Só que era uma indecisão que me fazia paralisar. Então, quando eu estava na faculdade, eu ficava entre 2 ou 3 opções. Ou eu queria fazer 2 ao mesmo tempo, ou eu paralisava e não fazia nenhum. Eu sempre tive 2 trabalhos. Teve uma época que eu tive 3 trabalhos. Inclusive noturno, guardo olheiras até hoje da época. Então, por que eu fazia tanto? Por 2 motivos. Eu tinha um irmão não nascido antes de mim que não sabia. Então, eu queria fazer por 2. Estava fora do meu lugar. E como que era a minha postura lá na família em relação a isso? Salvador da pátria. Todo mundo precisa de mim. Vou cuidar das finanças para o pai, vou ajudar isso aqui para mim. Na verdade, a gente é pequeno. A gente não pode resolver esses assuntos. A gente precisa cuidar da nossa vida. E saber que eles são fortes e dão conta. E de fato eles dão conta. Mas enfim, que dentro desse processo de estar fora do meu lugar, estar me colocando como segundo e não como terceiro, como sou, eu desenvolvi então a procrastinação e a indecisão na época. Hoje eu sou deciso até demais, cometendo alguns erros, mas é melhor, porque daí a gente aprende mais também. E aí quando eu descobri isso, depois de um tempo, foi uma paz no coração, porque eu incluí, e uma vez Bertie disse também, a paz começa quando todos os que pertencem têm um lugar no teu coração. É isso que vai te trazer essa sensação de paz, então. Olha que interessante, então, quando a gente está muito ansioso, será que a gente não está fora do nosso lugar, ou a gente está faltando alguém, a ansiedade está representando alguém que eu preciso trazer para o meu coração? Dar o pertencimento a essa pessoa, dar a dignidade de volta àquela pessoa que foi julgada e excluída no nosso sistema, mas sem procurar, vivendo a nossa vida e conforme aquilo que se apresenta na postura de aprendiz, eu vou caminhando e me curando. Se a gente esperar ser perfeito ou até mesmo para ensinar algo, a gente não começa nunca, né? Então a gente tem que ter essa postura de aprender a cada passo que a gente dá. E recentemente eu estava fazendo um curso sobre procrastinação. Curso de 2 dias inteiros, ou de 3 dias inteiros. Estava bem animado. Nossa, quanto conteúdo sobre procrastinação. Vai bombar esse curso porque todo mundo procrastina. Só que lá pelas tantas eu desisti de fazer o curso porque eu descobri que procrastinação se resume em 2, 3 pontos que eu falo em 3 minutos. Basicamente, a procrastinação é um processo interno
que faz com que eu precise parar a minha vida aqui, porque tem uma decisão que eu me abstive de tomar no passado. E enquanto eu não fechar aquele ciclo, a vida vai me parar aqui. Você não pode dar o passo 2 sem ter feito o passo 1. Ou outra coisa também pode ser que o caminho que você está indo não é o seu, ou é perigoso para ti. Então a procrastinação pode ser o sintoma guardião da alma para te proteger. Olha que fantástico. A ansiedade muitas vezes é um sintoma guardião também. A pessoa tem desejos de morte, está em movimento de morte, como a gente diz, e se ela ficar tudo em ordem ao redor dela, ela continua no movimento de morte. Então a procrastinação vem às vezes, ou a ansiedade vem, ou o problema vem, ou o marido que incomoda vem, para trazer o ensinamento de se mantenha distraída por tempo suficiente até que teu coração decida em sua totalidade pela vida. Por isso, agradecer aos desafios e agradecer aos problemas. A gente não faz ideia do que está por trás disso. E por que aquela pessoa foi tomada a serviço para isso. Ou de porque eu fui tomado a serviço para algo que talvez não dê conta, então eu gentilmente entrego o cálice. Então a vida fica muito mais leve, muito mais leve. Então procrastinação muitas vezes, ou falta de tomar decisões, a gente precisa olhar qual é o ponto ali do meu passado que eu fingi que não existia na decisão e seguir a vida. Eu preciso voltar lá e fechar a ciclo. Estava falando de neurocepção, tem um outro fator mental bem importante também, que é todo o ciclo em aberto no nosso inconsciente. Nós vamos buscar e reprisar para uma tentativa de fechar o ciclo. Vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma mulher que foi traída em 7 relacionamentos. Isso é normal? Não é normal. Será que tinha um homem que era fiel no mundo para ela achar? Não é normal. Mas muitas vezes no primeiro ela foi traída e ela ficou com aquele ciclo em aberto, ficou com aquela mágoa, aquela dor, ela não conseguiu encerrar aquela relação. Então a partir daí ela só atraiu pessoas que iriam representar o primeiro, até ela aprender a lição. E a vida faz isso com a gente, ela nos derruba quantas vezes forem necessárias, até que a gente finalmente aprenda a lição e possa seguir. Por isso a gente agradece os sonhos também. E então, numa constelação, facilmente a gente consegue ver que naquele ponto que ficou preso. Tem um estudo que diz que pessoas que foram assaltadas têm 70% a mais de serem assaltadas de novo em relação a quem nunca foi assaltado. Olha que loucura. E isso também traz essa informação à tona de que o inconsciente busca repetir a situação para que eu seja bem sucedido na segunda. Só que não é o que acontece na prática. Então a gente precisa colocar em ordem no coração a primeira para depois seguir. Faz sentido? É muito massa saber essas coisas, né? Eu me considero muito sortudo por pela vida me colocar em contato com esse conhecimento numa constelação. Então, a gente olha para os nossos antepassados e lembrem, é sobre dinheiro que eu estou falando, tá? A gente olha para os nossos antepassados e toma a bênção no nosso coração para que a gente possa servir a vida com toda aquela capacidade, com todo o talento que a gente tem no nosso coração, sendo quem a gente é e não poder nos outros, porque isso é a essência. Então a gente vai conseguir aquele sucesso que a vida preparou para nós. E aí, muitas vezes a gente é teimoso, a gente tenta ir por um caminho, não dá certo. Aí tenta ir por outro caminho, não dá certo. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente agradece e abre o coração para o aprendizado, ou a gente reclama. Espero que ninguém aqui seja dos que reclamam. Mas eu atendi muitas pessoas que tiveram vários insucessos em muitas profissões ou muitas tentativas, e aí de repente descobrem que, uau, viu, meu cara? Se a pessoa tivesse dado certo lá, ela não estaria na missão ou no propósito dela de fato. Eu sou um virginiano bem crítico em relação aos horários. Hoje, graças a Deus, nem tanto, né? Hoje eu sou constelado. Mas na época, eu era muito virginiano. Chato. Alguém disse, tá certo. E aí, eu vim aqui para Passo Fundo fazer eu sou de Sanamanda. Vim aqui para Passo Fundo fazer um vestibular, não era vestibular, era concurso. E eu perdi. Impressionante. A
Aconteceu 1 milhão de coisas no caminho, na estrada, lá no lugar, no PF, para que eu não conseguisse fazer a prova. Óbvio, eu ia passar. Se eu tivesse passado, eu não estaria aqui hoje. Olha que massa quando a gente percebe tudo isso que acontece na nossa vida. E se a gente não tiver gratidão por esses momentos e viver a gratidão, a gente muitas vezes não vai conseguir assimilar tudo isso que as experiências estariam me trazendo. Tem uma frase bíblica, um versículo bíblico que eu acho lindo, que é: a tudo dai graças, que da sua boca só saiam bênçãos. E a tudo significa aquilo que é desafiador também. A tudo significa ao problema também. Então, se eu estou bravo com o problema, luta e fuga. A medula cerebral bloqueia, embora de longo prazo desliga. A ansiedade, porque é um perigo. O coração fecha, é um novo aprendizado. Se eu agradeço ao problema, a medula cerebral abre, o mar de longo prazo é ativado, eu consigo abrir o coração para um aprendizado. Se eu aprendo, eu preciso repetir o padrão. Bem simples, né? Bem simples. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e pensar: o que eu estou fazendo? O que eu estou... Não posso falar palavrão. O que eu estou fazendo na minha vida que eu não estou conseguindo fazer com que eu tenha sucesso? O sucesso que é para todos. E lembrando que o sucesso é o natural da vida. O que é da vida vem leve. Hoje está muito em voga o venda. Se a gente vai fazer uma mentoria, alguma coisa de negócios, eles vendem a todo custo. E quando a gente estuda algo, a gente sabe que não é assim. Então tem uma prece que eu aprendi, e essa prece, inclusive, eu fiz ontem. É uma prece muito bonita para mim. Que só vem a mim pessoas que eu tenho algo a contribuir. Então não é vender a todo custo, porque nós somos responsáveis por esse fluxo financeiro, inclusive do outro. Se a gente faz com foco no dinheiro, a gente se desconecta dele, porque o dinheiro tem alma. E a alma do dinheiro está conectada com o conceito coletivo, com as pessoas. Se o meu foco está no servir, naquilo que eu posso contribuir na vida do outro, eu estou gerando valor para o outro. O outro vai crescer e vai melhorar a vida por causa. E a vida é justa. Você vai ganhar como se fossem créditos da vida. Você vai ganhar sorte, saúde, bons relacionamentos, com a facilidade do sucesso. Porque você está sendo alguém que está contribuindo com o mundo e confiando que a vida é justa. Está fazendo sentido? Eu gosto de chamar isso de grande equilíbrio da vida. É o que eu falo, não sei mais. Parece que não é decorado. Fala mais alto que eu continuo. Eu não lembro qual era a frase. A oração, tá. A oração A oração é que só venha a mim pessoas que eu tenho algo que possa contribuir. E as pessoas que talvez eu não tenha algo a contribuir nesse momento, tem um colega talvez que tenha algo a contribuir naquele momento para aquela pessoa. Eu acho que isso é ser justo. É ser justo com o que a pessoa precisa naquele momento. Você não encaixa a pessoa dentro daquilo que você é capaz de entregar. Você tem a postura fenomenológica nesse sentido. Então, olha que interessante esse grande equilíbrio da vida. O grande equilíbrio da vida nada mais é que a vida é justa, que Deus é justo, ou fé na justiça da vida, cada um pode chamar do que eu acho muito essa teoria. Se a vida é justa, eu sou muito responsável pelo que eu produzo no coração dos outros, pelo que eu impacto na sociedade ou nos outros a partir de quem eu sou, muitas vezes. Uma pessoa alegre costuma depois ter sorte. Não é a pessoa sortuda que depois fica alegre por causa da sorte. Uma pessoa alegre tem mais sorte. Se a gente prestar atenção, é lógico. Por quê? Uma pessoa alegre gera mais valor. Faz as pessoas que estão ao redor ficar melhor. Então, talvez elas também produzem mais. Ela está contribuindo nesse equilíbrio da vida, e a sorte nada mais é do que a justiça atuando na vida dela. O que acontece com uma pessoa azarada? Pense em uma pessoa azarada. Pense nas características dessa pessoa azarada. A primeira foi reclamar. Quando a gente reclama, a gente basicamente só está pedindo, né, para que a gente seja azarado, porque a reclamação nos conecta com a morte.
Desse jeito mesmo, cegão. Uma vez perguntaram para o Bert Hellinger, Bert Hellinger, como plano tomar decisão? Ele respondeu, muito simples, toda decisão é devido ou morte. E é isso. Toda decisão é devido ou morte, inclusive as pequenas. E se eu escolhi naquele momento do tempo a reclamação, eu estou me conectando um pouquinho mais com a morte, porque não dá para ir para a morte e para a vida ao mesmo tempo. São coisas opostas. Se eu escolho dar bênçãos, eu estou me movendo mais para a vida. Se eu escolho falar sobre mim o tempo todo, eu não estou me movendo para a cura. Mas se eu estou com o meu foco interno, mais do meu servir, do que me vejam, a cura vai vir de maneira automática. O meu servir é o quanto você pode contribuir com a sociedade, com as pessoas, não o quanto os outros podem puder. O foco sempre precisa estar no servir. A Bíblia também traz o versículo: maior é aquele que serve. Se você deseja ser o maior entre os outros, seja aquele que mais serve, aquele que mais é útil. Então, quando a gente coloca todo o nosso foco interno nesse servir, nessa entrega, aí talvez a gente viva a nossa missão sem nunca ter pensado na nossa missão. Porque se a gente às vezes está com muito foco em qual é a minha missão, ou o que eu preciso fazer, enfim, um foco em nós, a gente não está vendo o outro. Então a gente não vai conseguir entregar de fato para o outro. E no grande equilíbrio da vida, talvez a gente não esteja contribuindo tanto quanto poderia. É muita responsabilidade, né? O tempo todo. Dentro da constelação, algo que eu ensino para os alunos é: não é 1 hora do atendimento que você vai ajudar aquela pessoa. É o que você faz nas 23 horas do restante do teu dia que vai impactar naquela hora de atendimento para que o teu cliente seja beneficiado a partir da tua ajuda pelo processo profundo de ressonância. Se fosse por conhecimento, era só ler um livro ou só pegar no YouTube. E a gente sabe que assim a gente não encontra a solução. Porque precisa do fator humano, da conexão. E essa conexão vai trazer essa ressonância aonde? Se a Miriam me fala algo e ela, por um acaso, não está vivendo aquilo, mesmo que seja algo de verdade, que eu sei que é de verdade, eu não consigo ter uma prática. Agora, se a Miriam me fala algo que é o que ela vive, mesmo não trazendo um arcabouço teórico, aquilo vai ressoar no meu coração e vai gerar uma transformação aqui. E não foi pela teoria, foi pela conexão, por ressonância. Então a gente é muito responsável por tudo que a gente atrai e faz o tempo todo na nossa vida. E sabendo que isso contribui no grande equilíbrio, nessa justiça. Faz sentido? E outra frase também que eu quero citar, até foi os meus alunos que anotaram, porque às vezes eu falo as coisas e não me lembro, logo em seguida. A frase é... Como é que é o início da frase, vocês lembram? Na vida, o mais importante não é ter tudo o que se quer, mas amar verdadeiramente tudo o que se tem. Esse talvez seja um dos segredos da felicidade. Olha que fantástico. Às vezes a gente se move na vida sempre pensando no próximo passo, no que eu vou fazer, ou no que eu quero, no meu objetivo, às vezes a custa da minha saúde para chegar no meu objetivo. Mas o mais importante não é ter tudo o que você quer, é amar aquilo que você tem. Porque se eu estou vivendo na realidade que eu estou hoje, eu tenho aprendizados para serem tomados na realidade que eu estou hoje. Então eu estou querendo ir para uma nova realidade, querendo pular uma etapa. Então quando a gente olha ao nosso redor, está meio ego a situação financeira, agradece. Olha que oportunidade linda de perceber aonde é que eu estou falhando e preciso aprender. Olha que oportunidade maravilhosa de entender qual é a postura que eu preciso mudar dentro de mim para servir melhor aos outros. Então, que a gente não esqueça, né? Olhar para aquilo que você tem com gratidão. Olhar ao redor com gratidão, que da sua bênção saem bênçãos. Para que a gente não caia nessa armadilha mental, podemos chamar assim. Eu falei em alma do dinheiro algumas vezes. E parece que para se conectar com a alma do dinheiro, a gente precisa colocar algo em ordem no nosso coração antes. Não tem como se mover para fora sem conectar antes aqui dentro.
E na alma do dinheiro tem duas energias, duas frequências que vibram. E quando eu trouxer essa teoria, talvez algumas fichas caem. Por que o dinheiro foi criado? Ou como o dinheiro foi criado? Que propósito que há por trás da criação do dinheiro? E esse propósito interfere na alma do dinheiro que segue até hoje. Ele foi criado para gerar justiça entre as trocas. Porque nesse campo nem sempre podíamos agir com justiça. E confiança. Por que confiança? Porque é um papel, porque era uma moeda de cobre. Se nós não confiássemos naquilo, aquilo não valeria nada. Então a energia do dinheiro se sustenta na fé das pessoas de que aquilo vale alguma coisa. Olha só, então vamos repetir: confiança e justiça. Se eu não tenho confiança e não sou justo, tem algum universo paralelo possível onde eu vou estar conectado com essa mudança da vida? Não há mantra que te salve. Se a gente não está sendo justo, se a gente não está confiando nessa justiça da vida, confiando em nós mesmos, talvez. Detalhe para quem não confia, talvez. A gente é os nossos ancestrais dentro de nós. Então, se a gente não está confiando em nós, talvez é porque a gente ainda não está aceitando o evento de alguém, ou está excluindo alguém, está julgando o teu pena. Senão a gente traz essa confiança, porque nós somos juntos também, uma forma de olhar para isso. Confiança e justiça. E justiça nas pequenas coisas. O dinheiro tem um faro muito fino para a justiça. Se houver qualquer injustiça, mesmo que pequena, você se desconecta da energia do dinheiro. E às vezes a pessoa afasta do dinheiro, pensando no dinheiro, um preço diferente, para agir nesse preço diferente para dar. Tudo está no campo, todas as informações. Como é que fica no coração dela se tu faz isso? Porque pensou no dinheiro para não perder cliente. Isso fala que a sua escassez fica injusto. Esse dinheiro não fica contigo. A gente não consegue aproveitar o dinheiro que vem através de injustiças. A gente não consegue aproveitar o dinheiro que vem através de sensação de desequilíbrio. Nós não nos sentimos merecedores em um lugar muito profundo. E a gente se sabota para jogar fora esse dinheiro. É o natural. É o natural. Então vamos prestar bastante atenção nas pequenas ações do nosso dia a dia para que a gente haja com muita justiça, confiança. E somando isso, lembrar da frase: dai graças a todas as coisas. Que da sua boca só saem bênçãos e coisas boas, assim você gera mais valor para as pessoas. Que a gente não esqueça que no nosso lugar de pequeno é onde a gente tem força. Uma vez Beth Hellinger veio para o Brasil em 2006. Foi dar um seminário de constelação familiar e ele começou o seminário dizendo assim: afastem-se dos deuses e dos endeusados. Uau! Então, quem quiser continuar aprofundando nessa leitura, na página 16 do livro Liberados Somos Concluídos, tem um texto chamado A Grandeza. E aí, Beth Hellinger continua essa colocação. Afastem-se dos deuses e dos endeusados, porque a grandeza se dá quando nós nos colocamos como iguais a todos os outros. O nosso lugar de humilde e pequeno como igual. Desse lugar existe uma profunda conexão onde todos crescem juntos. E o sucesso divino é o sucesso de todos. E agora, quando a alma, o que acontece com a alma quando alguém se coloca acima dos outros em arrogância? A alma em sua profundidade anseia pela própria queda, até que finalmente acontece um erro incompreensível aos demais, e a pessoa finalmente encontra a sua queda desejável. Nesse lugar, olhando ao redor, percebe que está na altura dos demais. Nesse momento, todos, inclusive ele próprio, encontram alívio. Humildade é um processo necessário para que a gente sempre se mantenha aprendendo, já que também tem um provérbio que nos relata que a arrogância nos precede a queda. Então vamos juntar todas essas informações no nosso coração e pensar: por que cargas d'água talvez eu não esteja vivendo o meu sucesso, aquele sucesso que a vida preparou para mim, que talvez eu não esteja servindo o suficiente para ir para lá, e perceber o que eu preciso fazer com a minha postura para que essa realidade nova se torne possível. E para finalizarmos antes eu quero um detalhezinho. Eu quero que meus alunos e os mensageiros levantem para vocês conhecerem quem são.
por mim, né? Olha só essa galera aí, que lindezas. Quando eu olho para vocês aqui de pé, eu disse alunos e mensageiros, eu só vejo amigos. Como a gente tem uma amizade forte, né? E dependendo se vocês tiveram um tremendo sucesso ou curso de constelação, a gente cria essa proximidade, esse grupo, esse ethos, esse ambiente onde nessa conexão todos crescem juntos. Porque a gente busca se assemelhar às pessoas que a gente convive, e que bom que a gente pode também escolher conviver com pessoas que estão em movimento de vida, olhando para o propósito, olhando para o futuro, servindo a vida e sendo útil. Obrigado. E que pouco maravilhoso, vocês gostam de aplaudir. E eu quero que a minha mãe se levante para que vocês conheçam. Inclusive, quem quiser conhecer a rapadurinha de leite bicho dela, vou ali no estante que tem uma vassoura cheia. Obrigado. Gostaria que agora todos levantassem em pé e se dessem as mãos para finalizarmos esse momento. Imaginem que vocês olham para os ancestrais de vocês e se volte de frente para eles. Pai, mãe, avós, tios, não nascidos, pessoas que vocês nem conhecem, mas que são parte da tua família e são vinculados a esse sistema. Mesmo que vocês não saibam quem são, a alma sabe, a alma sempre sabe. Olhem para essas pessoas e percebam que o pensamento de vocês faz pessoas se mostram como cinzas. E são essas pessoas que a gente precisa dar cor e rosto para incluir no nosso coração. Olhem as pessoas que a gente não faz ideia que fazem parte do nosso sistema, porque também existem os vínculos de destino. As pessoas que mudaram o rumo de todo esse sistema. E percebam que todos eles fazem parte de quem você é hoje, que nós estamos em profunda comunhão com todos eles. Então, vocês imaginem que olhem com carinho para cada um. Vocês não precisam falar nada, porque a alma é muda. Mas olhem com olhos de amor. E se alguém te olhar com olhos de amor de volta, toma essa bênção, porque tem um aprendizado ali para ti. Tem uma grandeza nessa bênção. E eu quero que vocês imaginem se curvando levemente para esses ancestrais todos, que graças a eles vocês estão aqui hoje sendo vivos. E entendam que como é abençoado tudo isso, como cada um foi certo do jeito que foi. E graças a Deus a gente está vivo, graças a cada escolha de cada um deles lá atrás. E aí eu vou pedir para vocês imaginarem falando algo que talvez vá contra algo que vocês já ouviram. Imaginem que vocês dizem: eu não mereço. Eu não mereço todo o sucesso que a vida preparou para mim. Eu não mereço toda a felicidade e grandeza que a vida tem para mim. Mas cada um de vocês merece. Vocês juntos merecem muito. E vocês estão aqui no meu coração. Então é essa forma que eu vou honrar cada um de vocês, em especial o pai e a mãe. É vivendo todo o sucesso que a vida preparou para ti, e eles vão saber no lugar profundo do coração deles que eles têm crédito nisso, que foi graças a eles. Então talvez a gente não mereça tanta coisa boa, mas a gente vai se permitir viver, mesmo assim, servindo cada vez mais para talvez merecer cada vez mais, ajudando e tornando o mundo um lugar melhor graças à tua presença.
Traços miméticos é uma nomenclatura para as marcas no coração que a gente deixa nas pessoas que cruzam o nosso caminho. E a gente deixa uma marca no coração de cada um. E que a partir do dia de hoje essa marca sempre seja boa e positiva. Que a partir de hoje toda pessoa que cruza o teu caminho você tenha algo a contribuir. E tornar a vida de alguém melhor sempre. Ou talvez, se for possível, de todas as pessoas que passaram por ti. E essa marca no coração vai seguir com essas pessoas como uma semente que vão frutificar lá na frente, como um talento que se multiplica. E essa marca no coração que você também traz de todas as pessoas que cruzam contigo, olha com amor e transforma tudo em um processo alquímico, em sucesso, em servir, em alegria. Então, vocês imaginem dando as costas para os ancestrais, olhando para o futuro e visualizando como seria o sucesso da vida extraordinária de vocês. E não é por um desejo egoísta que a gente vai para lá. É por saber que a vida extraordinária depende de quanto mais pessoas você ajuda e carrega consigo aumentando a dignidade de alma. Quanto mais pessoas você ajuda, mais sucesso você se torna um merecedor sem anunciar que é merecedor. E que a gente saia daqui então, levando essas bênçãos e levando essa certeza que a gente pode deixar traços bonitos no coração de cada um. Que a gente não seja só mais um, que a gente de fato espalhe tudo isso. Com muita fé na vida e nessa justiça. Muito obrigado a todos. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, falando sobre constelação, vai ter uma oficina às 14 horas, lá na sala lá de baixo. E no final do mês vai ter uma turma nova do Alquimia do Sucesso. Quem quiser se unir a nós será muito bem-vindo também. Muito obrigado. Só tirar uma parte deles e continuarmos. Não dá para deixar passar uma falta dessa galera bonita como ele.